não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. 11 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E Emmanuel comenta: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. A mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional. Pelo próximo, lhes não aceita as ideias. Pelo companheiro, que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro: não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Então nós temos a misericórdia divina, né? Atuando com amor e pelo amor a todos nós, né? Mesmo nós todos não entendendo isso, mas temos bons espíritos a nos dirigir. Então, nessas vibrações maravilhosas, esse amor infinito que vem do alto, que nossos corações estejam conectados com Deus neste instante, que as nossas intenções e nossos pensamentos possam absorver todo o ensinamento disposto pelo nosso amigo Fernando, através de todo o seu estudo, de seu esforço, junto com a equipe espiritual que o acompanha. Nós agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade, por mais este encontro, juntos e unidos pela força do bem. Que os nossos corações e que os nossos lares sejam envolvidos em graça, em misericórdia, em compreensão e cooperação. Nós agradecemos ao Mestre Jesus e toda a equipe espiritual que nos dirige, nos acompanha e nos vela nos momentos fáceis e nos difíceis. Gratidão, Senhor, por mais esta oportunidade. Fernando, deixo com você a palavra e logo mais eu venho para encerrar a nossa palestra. Tá bom? Não, tudo bem. Luiz, nós temos quantos minutos para as nossas reflexões aqui? Até 8h10, 8h15, estourando. Tá. Não, isso. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom? Bom, boa noite a todos. Então, tá. É uma grata satisfação receber esse convite de uma casa tão querida, né, onde se encontram corações, né, tão grandiosos que compartilham, né, da nossa doutrina, do nosso amor pela divulgação da mensagem do Cristo. Eu sou muito grato pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. E hoje, meus amigos, nós vamos conversar um pouco sobre a temática de muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa temática está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo,
quando ele aborda essa questão do muitos os chamados, poucos os escolhidos, ele relaciona essa situação com a parábola do festim das bodas. Então, na verdade, a nossa conversa de hoje à noite, pessoal, é sobre a parábola do festim das bodas. E o nosso fundamento moral é muitos os chamados, poucos os escolhidos. Essa referência dessa parábola está tanto no Evangelho de Mateus, quanto de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas. E essa parábola do festim de bodas, eu vou fazer a leitura da parábola e nós vamos começar a entender os pedacinhos que compõem essa parábola. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas, que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Essa narrativa que eu acabei de fazer, pessoal, está no Evangelho de Mateus, tá? E para a gente entender um pouco sobre o que se trata, né, essa parábola do festim de bodas, uma parábola cheia de interrogações, cheia de, às vezes, atitudes incompreensíveis, né, um rei revoltado, né, que manda matar, né, os convidados que se recusaram a frequentar as bodas, né, do seu filho, que manda atar um dos seus convidados, né, de pés e mãos e jogá-lo, né, para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que tantas figuras alegóricas, metafóricas? Por que tantas figuras que chocam? Nós precisamos, então, meus caros, primeiramente, de entender como são feitas as parábolas, o que eram as parábolas, por que Jesus se utilizava das parábolas para que as pessoas daquela época pudessem compreendê-lo. A primeira coisa que nós precisamos de entender é que todo mestre, ele ensina para ser compreendido. Então, Jesus tinha um motivo forte para transmitir os seus ensinamentos por esse mecanismo de parábolas. Com certeza, ele tinha um motivo muito forte para isso. E precisamos, então, de entender o que são essas parábolas, o que é essa ferramenta que Jesus se utiliza. Qual a sua importância nos dias atuais? Para que elas servem hoje, na nossa atualidade? E por que Jesus ensinava por essas parábolas? Para a gente conseguir responder essas perguntas, pessoal, nós precisamos de nos reportar ao passado. Se nós nos transportarmos para aquela época de Jesus, nós vamos entender alguns usos e costumes daquela época que Jesus lançava mão. Naquela época, os recursos eram muito escassos, inclusive o da palavra escrita. Eram poucos que sabiam escrever. Então, poucos conseguiam registrar
os ensinamentos de Jesus. Então, se Jesus transmitisse esses ensinamentos de uma forma alegórica, de uma forma que contextualizasse com o dia a dia daquelas pessoas, aquelas pessoas iriam memorizar aqueles ensinamentos de uma forma mais fácil. Então, Jesus, ele se utilizava basicamente de 3 pilares para suas parábolas. Um dos pilares são os usos e os costumes sociais. Como exemplo, nós temos essa própria parábola, né, que nós estamos estudando, o festim das bodas. Nós temos os assuntos domésticos e de família, que, assim como existem nos dias de hoje, existia também no passado. E, como exemplo, nós temos a parábola do filho pródigo, e nós temos também as situações de vida rural, que era a realidade muito marcante daquela época, né? O pastoreio, o cultivo rural, né? A agricultura familiar de subsistência. E, como exemplo, nós temos a parábola do semeador. E outra questão que nós precisamos de entender, pessoal, é que as parábolas, elas são atemporais. Então, uma característica marcante das parábolas é que as parábolas podem ser interpretadas sobre diversos enfoques, tanto do passado, quanto do atual presente, quanto do futuro. Então, a forma de se interpretar uma parábola hoje é totalmente diferente do que era no passado. E vai ser totalmente diferente no futuro. Então, a forma de se entender as parábolas, elas mudam com o tempo. Mas o seu conteúdo, ele se aprofunda cada vez mais. Quanto mais nós estudamos as parábolas, maior conteúdo nós conseguimos encontrar. E dessa forma, nós conseguimos entender a fantástica pedagogia de Jesus. Porque ele encontrava formas de agregar valor às suas parábolas e que fazem sentido até os dias atuais. No Consolador, Emmanuel responde a seguinte questão: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Ou seja, a vibração de Jesus, o seu sentimento impregnado nas palavras, elas podem ser encontradas em vários momentos? E aí Emmanuel responde que sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam, mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. E nessa parábola, pessoal, especificamente, né, do festim de bodas, nós encontramos, né, como eu já falei agora há pouco, diversos pontos, né, que causam perplexidade. E a pedagogia de Jesus era assim. Ele se utilizava de mecanismos que chocassem, que chamassem a atenção, que prendessem a atenção das pessoas para aquele momento. Então, como eu disse, é um rei revoltado, aparentemente vingativo, que não trata bem os seus convidados, que de alguma forma até os obrigam a participar, né, dessa festa de noivado. Então causa perplexidade esse comportamento desse rei. E um outro ponto interessante, pessoal, sobre essa parábola do festim de bodas, é que a simbologia do casamento era algo muito figurativo, muito importante naquela época. Então, na tradição do povo hebreu, o casamento, a união de um ser com o outro, representava também a união do ser humano com Deus. Então, essa tradição hebraica era muito forte. E Jesus ele se utilizou em vários momentos da simbologia do casamento para simbolizar também a união com Deus. Então, podemos concluir que o reino dos céus é o festim de bodas, a qual Jesus ele faz referência. E não apenas no Novo Testamento. Nós podemos encontrar essa referência de casamento, de bodas, como união com o divino, no Antigo Testamento também. E também lá, esse movimento ele é simbolizado pelo casamento. E no Novo Testamento, nós encontramos alguns pontos interessantes em que Jesus ressalta a importância do casamento, né, como simbologia,
Tanto é que a primeira aparição pública de Jesus em Caná, na Galileia, foi em uma festa de casamento. E João Batista, quando encontra com Jesus, ele diz: ele é o noivo, e eu me regozijo em seguir com o noivo. Então, mais uma vez, essa simbologia do casamento presente no Novo Testamento. Emmanuel também diz algo sobre o casamento, ainda no Consolador. Diz o seguinte: a humanidade vive, até hoje, um período de noivado, com a revelação da lei divina. Não se operou ainda a união definitiva. O Evangelho não foi ainda definitivamente incorporado ao nosso comportamento. Portanto, ainda não houve casamento. Então, o casamento, na perspectiva, na simbologia, né, utilizada por Jesus, significava essa união com o eterno, com o divino, com Deus, o reino dos céus. Um detalhe interessante, pessoal, que eu encontrei no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, é quando Simão Pedro questiona, né, por que Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná? Por que ele fez isso? Por que ele quis incentivar ali aquelas pessoas a continuarem bebendo e se embriagando e tudo mais? Porque é algo um tanto contraditório. E Jesus responde a Simão: Simão, conheceis a alegria de servir a um amigo? E na sequência, as bodas de Caná simbolizam a alegria com que pretendo selar a obra do Evangelho no mundo. Então, o primeiro fenômeno público, né, a primeira aparição pública de Jesus, onde ele transforma a água em vinho, foi justamente numa festa de casamento. E no livro de Esdras, que é um livro do Antigo Testamento, eles já diziam algo sobre essa mudança planetária, né, sobre essa mudança da Terra, relacionando as questões das bodas, né, dos banquetes. E dizia o seguinte, no livro de Esdras: no mundo que está por vir, e que será herdado pelos justos e pelos bons, haverá um grande banquete, um banquete de bodas. E nesse banquete, os convidados irão tirar as vestes mortais e vestirão as vestes imortais. Que vestes são essas, pessoal? Nós lemos na nossa parábola que os convidados deveriam estar vestidos com a túnica nupcial. Foi isso? Exatamente isso. Que vestes são essas? Então, na concepção daquele povo, eles já viam um mundo feliz. Naquele povo, no caso da época do Esdras, né? Eles já imaginavam que a Terra passaria por um processo de transição e que a Terra se transformaria em um mundo em que a paz, a justiça e o amor reinariam. Então, é um livro que profetiza algo, né, sobre o que nós estamos vivendo no momento atual. E trazendo para o nosso estudo, pessoal, de muitos os chamados e poucos os escolhidos, nessa parábola do festim de bodas, nós temos alguns pontos, alguns tópicos dessa parábola. É uma parábola, pessoal, que exige um estudo muito mais aprofundado do que nós conseguimos proporcionar aqui em 40 minutos. Mas pontos que são importantes de nós entendermos são: quem são os primeiros convidados? Quem são os enviados do rei? Né? Então, os primeiros convidados é o povo hebreu. São o povo hebreu. O povo hebreu que recebeu muito antigamente, né, as leis divinas, são esses primeiros convidados. Quem são os novos enviados do rei? Porque, resumidamente, o que aconteceu nessa parábola? Né, resumindo assim grosseiramente. Tinha uma festa de casamento, o rei mandou convidar as pessoas e eles não foram. Foram os primeiros convidados. Aí depois o rei mandou convidar de novo as pessoas. E aí eles se revoltaram contra o rei, hostilizaram os enviados do rei e mataram os servos do rei.
E aí, no terceiro convite, aí foi feito um convite geral para todos que estavam ali nas estradas, né? E aí as pessoas foram para essa festa. E aí tinha uma pessoa nessa festa que não estava com a túnica nupcial e essa pessoa foi expulsa da festa. Resumindo, a parábola é isso. Então, no primeiro convite, nós temos o povo hebreu. No segundo convite, nós temos os profetas. Então, é uma análise, pessoal, cronológica da festa do festim de bodas. Existe uma outra análise da psicologia transpessoal que está no livro Parábolas Terapêuticas de Jesus, do Alírio Cerqueira. É uma leitura que eu também recomendo fortemente. É uma leitura muito aprofundada, muito interessante, que traz também muitas reflexões. É uma abordagem não menos importante, porque, como eu disse, as parábolas são muito ricas. Nós podemos lançar vários enfoques diferentes e aprender com todos eles. Então, o enfoque que eu pretendo compartilhar com vocês hoje é esse enfoque cronológico, entendendo que esse primeiro convite foi dado ao povo hebreu, que se recusou. O segundo convite foi dado aos profetas, foi na época dos profetas, né? Quem eram os enviados do rei, né? Eram os profetas. E nesse segundo convite, pessoal, nós temos os relatos que muitos profetas foram massacrados naquela época. E aí é onde ele diz que muitos foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Ou seja, aqueles convidados, eles se perderam, eles se evadiram, né, das responsabilidades. Eles não aceitaram esse convite para as bodas. Então, eles se entregaram a outras obrigações. E mataram também esses servos. Como nós sabemos, no ponto de vista histórico, que muitos profetas foram mortos. E nesse entendimento, pessoal, cronológico, nós entendemos que os hebreus, eles foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. Então, esse primeiro convite chegou até os hebreus. É a eles que Deus transmite primeiramente a sua lei, por Moisés. Ou seja, o primeiro convite, né, de Jesus. Foram os primeiros convidados para o banquete, mas eles desprezaram, na verdade, a lei moral e se aferraram ao materialismo, ao culto exterior. Ou seja, eles se perderam. Um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio. E aí, como consequência, nós temos na parábola a ira desse rei, né? Então, a nação ela foi escravizada, esfacelada, dividida e perseguida ao longo da história. E agora, pessoal, nos momentos atuais, o que nós conseguimos observar? Que Jesus ele vem nos chamar novamente ao banquete. Kardec ele nos envia o Consolador prometido às vésperas das bodas. E esse convite, pessoal, ele é estendido a todos, indistintamente. Porém, devemos nos revestir com a túnica do coração puro, cumprindo a lei segundo o Espírito. Eu queria comentar, pessoal, nesse ponto da nossa reflexão, essa situação em que nós vivemos atualmente de receber convites a todo momento. Então, nós estamos naquele momento em que o convite foi recusado pelos primeiros convidados, o convite foi recusado pelos segundos convidados, e nós somos os convidados pela terceira vez. Nós somos aqueles convidados que foram chamados a esse banquete, a essa festa de casamento. Por isso que muitos foram os chamados, e poucos os escolhidos. E quem são esses escolhidos? São os que estão com as vestes nupciais, com a roupa para participar dessa festa. E o que simboliza essa veste nupcial? E não basta você ser chamado ao banquete da vida, não basta você estar lá no banquete da vida. Para você participar do banquete da vida, você tem que estar com a veste nupcial, que é o seu coração em comunhão com a lei divina. O seu coração em comunhão com as verdades eternas. Então não basta, pessoal, nós aceitarmos o convite.
Nós temos que viver este convite. E esse convite nos chega o tempo todo. O tempo todo nós recebemos o convite para participar do banquete da vida. E esse convite, ele vem por diversas formas. Ele vem num estudo online que nós estamos fazendo agora. Ele vem muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes na nossa casa, até nas dificuldades em que a vida nos apresenta. Se nós conseguirmos enxergar sobre uma ótica um pouco diferente do que a ótica tradicional, nós podemos enxergar nas dificuldades verdadeiras bênçãos e oportunidades de crescimento. Claro que isso é uma atitude não muito instintiva, né, no nosso perfil evolutivo ainda, muito atrasado. Mas é algo que nós podemos nos esforçar. Começar a enxergar no nosso dia a dia esses convites que chegam até nós o tempo todo. E o que nós estamos fazendo desses convites? Nós estamos aceitando esses convites? Estamos desprezando? Estamos hostilizando os portadores desse convite? Não basta ainda, pessoal, que nós aceitemos o convite da mudança. Não basta ainda que nós estejamos aqui conectados, escutando, né, essas reflexões maravilhosas sobre os ensinamentos de Jesus e não internalizarmos esses sentimentos. Nós estaremos participando, na verdade, da festa de casamento, mas sem a nossa túnica nupcial. Então, a internalização desses sentimentos é o nosso objetivo principal, porque nós já fomos convidados. Esse convite ele foi estendido a todos que estavam pelo caminho. Se nós nos recordarmos da parábola, os que foram convidados pela terceira vez são indistintamente convidados. Todos que estavam ali pelo caminho foram convidados. Então, esse convite ele chega a todos nós, assim como na parábola do semeador. O semeador não é um semeador descuidado, mas é um semeador que semeia em todos os tipos de solo. Então, esse convite ele chega a todos nós, indistintamente, por inúmeros mecanismos. Agora, eu repito, não basta que nós aceitemos o convite. Nós precisamos de viver o convite, para que nós possamos participar desse banquete da vida como ela deve ser. E quando, pessoal, nós nos deparamos com esse comportamento desse rei, e quando ele identifica aquele convidado sem a túnica nupcial e ordena os seus servos expulsarem aquela pessoa da sua festa e amarrar-lhe os pés e as mãos. Por que amarrar? Por que amarrar os pés e as mãos dessa pessoa? Por que essa reação tão agressiva desse rei? Então, se nós pudermos recordar por que Jesus utilizava dessas figuras alegóricas que chocam, que chamam a atenção, nós vamos identificar que é para as pessoas lembrarem desse momento. É para as pessoas guardarem na memória, justamente para chocar mesmo. Então, quando ele diz que aquele que está participando do banquete da vida sem a túnica nupcial, ele vai ser amarrado de pés e mãos. Nada mais é, pessoal, do que desativar aquela pessoa. Né? O que seria desativar aquela pessoa? Por misericórdia divina, a espiritualidade fechar algumas portas. Infelizmente. Nós não sabemos ainda escolher o que é bom e o que é ruim para nós. Nós ainda somos crianças do ponto de vista espiritual. Nós ainda não temos a maturidade suficiente para fazermos escolhas certas. Então, quando nós estamos ali participando do banquete da vida, sem essa túnica nupcial, a espiritualidade nos obriga a interpretarmos a vida de uma forma diferente. Então, ela fecha, por misericórdia, algumas portas. Ela congela algumas oportunidades na nossa vida. Porque durante séculos e séculos, nós estamos nos equivocando. O tempo todo nos equivocando, às vezes fazendo escolhas erradas. Então, o mundo superior amarra os nossos pés e as nossas mãos.
como se fosse uma imposição, para que nós possamos valorizar o real banquete da vida. Então é por isso que Jesus utiliza essa figura, onde esse rei, que é o que gerencia o verdadeiro banquete da vida, é o que gerencia essa festa nupcial, essa comunhão com o Eterno, congela essas oportunidades, para que nós possamos reconstituir, de alguma forma, o nosso destino. Então, a espiritualidade nos priva de determinadas situações, de determinadas escolhas, assim como você conduz uma criança. Assim como você ensina uma criança o que é bom e o que é ruim. A criança ainda não tem maturidade para fazer escolhas certas. Basta você ver um comportamento de uma criança no supermercado. Ela pede tudo. Agora, o pai não pode dar tudo. Você vai levar uma criança para tomar uma vacina, por exemplo. A gente sabe que vai doer, que vai incomodar, mas é o melhor para aquela criança. E você leva. Ou seja, contra a vontade daquela criança. Então você congela aquela oportunidade que a criança teria de consumir tudo aquilo do supermercado, de não ir tomar a vacina. Então, por misericórdia divina, nós somos privados, às vezes, de acessar determinadas situações, de determinadas escolhas que irão nos prejudicar. É assim como um pai corrige uma criança. O pai corrige uma criança, a mãe corrige uma criança, com dor no coração, muitas vezes com pesar, de ver aquela criança ter as suas vontades contrariadas, mas você sabendo que é o melhor para aquela criança. Então é com pesar no coração que um pai ou uma mãe corrige uma criança, mas é isso que está acontecendo quando Jesus referencia atar pés e mãos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Os chamados somos todos nós, que estamos agora no banquete da vida, na festa nupcial. E os escolhidos? Quem são esses escolhidos? São os que estão com a veste nupcial. E uma vez, meus caros, que nós encaramos a vida nessa perspectiva, tudo representa material pedagógico, de aprendizado, até as dificuldades. Nós ainda não temos a maturidade de agir instintivamente, né, como eu disse, de enxergar as dificuldades como um degrau produtivo, um degrau evolutivo. De uma forma instintiva, não. Mas de uma forma reflexiva, sim. De repente, nós podemos mudar o nosso foco e, durante uma reflexão sobre a situação, começar a extrair daquela situação elementos positivos, que vão somar, que vão contribuir para o nosso engrandecimento espiritual. E tudo que nos rodeia são degraus para a nossa ascensão. Nós precisamos de entender dessa forma. Nós precisamos, na verdade, de deixarmos de ser crianças caprichosas. Nós não sabemos ainda nem o que pedir. Nós somos muito mais do que a nossa posição. Nós somos muito mais do que a nossa posição social, do que a nossa conta bancária, do que a nossa profissão, muito mais do que isso. Nós somos espíritos eternos. Precisamos de entender isso para que nós possamos superar as dificuldades de uma forma mais simples, de uma forma mais suave, de uma forma mais justa. E um outro ponto, pessoal, que nós precisamos de entender é que a mensagem central do Evangelho, principalmente dessa parábola do festim de bodas, é uma mensagem de alegria. Nós não podemos entender essa mensagem do festim de bodas como uma mensagem triste, como uma mensagem de que se eu não for coerente, se eu não estiver com a minha túnica nupcial, se eu não estiver em comunhão com o Eterno, eu vou ser expulso do banquete da vida. Não é algo punitivo. Nós precisamos de mudar a nossa ótica sobre as situações da vida. O que Jesus quer nos passar com a atitude desse rei não é uma atitude de punição, mas sim de misericórdia, quando ele ata pés e mãos.
daquela pessoa, é como quando a espiritualidade também ata os nossos pés e as nossas mãos. Então, nós precisamos de entender que o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, é apenas consequência do nosso endurecimento espiritual. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E é um momento de transição. No caso, atar pés e mãos é um momento de transição. Em momento nenhum, Jesus disse na parábola que essa pessoa que foi expulsa do banquete não poderia voltar com a túnica nupcial. Em momento nenhum ele disse isso. Mas nós temos uma tendência, de fato, a valorizar os pontos negativos, tanto na nossa vida, quanto nas interpretações evangélicas. Um grande exemplo disso é que todo mundo, quando nós pensamos na passagem de Jesus pela terra, se lembra da crucificação. Todo mundo se lembra. O pano de fundo da passagem de Jesus pela terra, nós imediatamente nos reportamos à crucificação. Por que nós não nos reportamos às bodas de Caná? Onde Jesus proporciona alegria àquelas pessoas. Onde Jesus, ele diz para Simão Pedro que ele ainda não conhece a alegria de satisfazer a um amigo. Por que nós não nos lembramos desses ensinamentos? Nas caminhadas de Jesus em torno do lago, as conversas de Jesus com os apóstolos, os cultos e cultos no lar, feitos na casa de Simão Pedro, que estão descritos, né, no livro Jesus no Lar. Nós não conseguimos ainda, pessoal, nos reportar imediatamente as coisas positivas da vida nem da passagem de Jesus. E é esse o nosso exercício quando nós temos os pés e as mãos atadas, quando nós temos algumas oportunidades congeladas, quando nós estamos fazendo escolhas erradas. Então, às vezes nós apagamos alguns momentos de confraternização para nos atermos aos momentos de infelicidade, aos momentos de dificuldade, às lamentações, às queixas excessivas. E não mudamos o nosso enfoque para que nós possamos participar do banquete espiritual, para que nós possamos ser um dos escolhidos com a veste nupcial. Para que nós possamos ser essas pessoas escolhidas, nós precisamos de mudar o nosso enfoque. Nós precisamos de mudar o nosso pano de fundo. E já finalizando, pessoal, as nossas conclusões, o banquete, naquela época, era a coisa mais sagrada, mais especial que se tinha no mundo antigo. Era o ato do banquete. Agora, só depende de nós querermos ou não participar, porque nós já fomos chamados. Então, essa escolha, pessoal, é nossa. Ninguém pode fazer essa escolha por nós. A veste nupcial, ela é feita por nós mesmos. Ninguém pode nos colocar no banquete nupcial com a veste. No banquete, nós já estamos. Nós já fomos convidados para esse banquete. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós já recebemos esse convite, já estamos usufruindo desse banquete. Agora, estamos com a veste nupcial? Será que nós já não estamos tendo algumas oportunidades congeladas pela misericórdia divina? Será que nós já não estamos tendo, de certa forma, os nossos pés e as nossas mãos atadas para que nós possamos aprender a fazer escolhas melhores, escolhas mais assertivas? Ou será que nós ainda estamos na infância espiritual, como crianças birrentas, né? Exigindo coisas descabidas da vida? Estamos na vida para aproveitar, para gozar da vida, e é só? Será que estamos no banquete somente para aproveitar de uma maneira fugaz, de uma maneira rasa, esse banquete? Então, são essas as questões que eu deixo aqui nessa noite, para que nós possamos refletir, porque nós já fomos chamados. Muitos foram chamados, agora são poucos os escolhidos. É isso, pessoal. Foi muito gratificante compartilhar com vocês essas reflexões.
Eu acredito que essa parábola do festim de bodas é uma parábola muito emblemática, muito significativa, que vem muito de encontro ao que nós estamos vivendo atualmente, sobre as nossas escolhas, sobre ressignificar a vida, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo tão triste de pandemia. Nós precisamos realmente de ressignificar as nossas escolhas, o que é realmente importante. Ressignificar a nossa vida, ressignificar as nossas relações familiares, nossas relações no trabalho, com os amigos, enfim. Tudo aquilo em que nós considerávamos importante, ainda assim continuam sim importantes, mas talvez de uma forma diferente. Talvez necessitamos de ressignificar aquilo que nós achávamos que era importante. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Luiz, pode dar continuidade aí, meu amigo. Obrigado, Fernando. Eu, em nome de todos que estão assistindo sua palestra, agradeço profundamente. Tocou sim os nossos corações, falo pelo meu, e é só gratidão mesmo, viu, Fernando? Eu que Eu agradeço. acredito que esse convite vai se estender mais vezes. Obrigado. Nada, estou à disposição. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece final. Então, continuando, né, nessas vibrações maravilhosas, que nós possamos elevar ainda mais o nosso pensamento a Deus nesse instante, trazendo para os nossos corações, para a nossa mente, toda essa bondade divina que vem através dos ensinamentos de Jesus, que toca profundamente a nossa alma, refazendo, reconstruindo. Que nesse momento difícil, onde nós nos encontramos distantes uns dos outros fisicamente, que nós possamos refletir ainda mais estes ensinamentos, que nós possamos vestir, né, a nossa veste essencial, que nós possamos relembrar a nossa essência, que é puro e unicamente amor. Nós agradecemos ao Mestre Jesus por esta oportunidade de poder refletir, sintonizar, se harmonizar com todos esses espíritos benfeitores. Sendo assim, Pai, nós encerramos mais uma etapa e nós iniciamos outra, que é a semana que se segue, o nosso lar, as pessoas que vão chegar perto de nós, que nós possamos emitir essa luz que existe em nossos corações. Senhor, Maria, que nós possamos ficar juntos mais uma vez. Que assim seja.